Então, eu vou tentar aqui condensar nessa palestra. Eu vou pedir a permissão de todos vocês. Eu vou querer tocar no coração de vocês, eu quero acelerar o coração de vocês, eu quero puxar uma coisa chamada paixão, que é com paixão que a gente conquista grandes obras na vida. E para falar sobre paixão e conquistas e realização de sonhos, eu tinha um sonho que era o sonho de ser astronauta. E eu não sei se vocês sabem, não é uma coisa assim muito trivial, né? Ser astronauta. São hoje 550 pessoas no mundo, não é no Brasil, é no mundo, que chegaram ao espaço. E 550 pessoas em 60 anos de história espacial. Então, veja que é um grãozinho de areia da humanidade que chega lá no topo. E nós temos um brasileiro, né? Vocês já ouviram falar do Marcos Pontes? Todo mundo já conhece. Eu vou falar dele também aqui. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Essa palestra vai ser uma projeção da história da minha vida. E eu quero que vocês adentrem na minha vida, sintam o que eu senti. E depois vocês façam um paralelo na vida de vocês para ver se dá jogo, se dá liga, né, com os sonhos de vocês. Eu sei que a maioria aqui não quer ser astronauta, mas quer ser alguém, algo importante talvez, né, quem sabe até presidente. Então, eu vou mostrar como é que as coisas aconteceram na minha vida e talvez eu ajude vocês. E eu tenho aqui esse livro, chama-se O Céu Não é o Limite, o nome já é bem sugestivo, né? Já dá a entender que, opa, nada de barreiras. E eu coloquei esse Superman aí, né? Um homem assim abrindo, né, a roupa, né, com superpoderes, porque é isso que eu espero de vocês hoje. Se eu conseguir que todos vocês, né, saiam daqui mais poderosos, eu já concluí minha missão. Então vamos falar aqui da minha juventude, quando eu tinha, enfim, meus sonhos, eu tinha a idade aqui desse rapaz. Que idade você tem? 12. Era mais ou menos isso aqui. Eu estava lendo Júlio Verne. Já ouviu falar de Júlio Verne? Júlio Verne é o pai da ficção científica. Para quem não sabe, 1860 e nada, né? Mais de 100 anos atrás, 150 anos atrás, esse cara escreveu um livro, chama-se From the Earth to the Moon, é da Terra à Lua. 100 anos antes do homem ir para o espaço, ele estava escrevendo um livro sobre o homem indo para o espaço num foguete. Sendo que, naquela época, as pessoas andavam a cavalo, não existia carro, não existia telefone, não existia rádio, celular, muito menos. As ruas de Paris eram iluminadas por lampião a gás. Não tinha energia elétrica. E ele já imaginava o homem indo para a Lua, 100 anos antes. Isso é que é ser visionário. E eu passei a infância lendo livros como esse. Interessante que o imaginário de uma criança é um terreno muito fértil, né? Então, eu tinha aquela coisa de sempre olhar para as estrelas, olhar para a lua, ficar admirando, que era aquilo que estava dentro de mim. Sempre que alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescer, falava astronauta. Aí passava o tempo, o que você quer ser quando crescer? Astronauta. E aquilo não mudava, só que chegou um momento, quando eu já tinha mais ou menos 15 anos de idade, já tinha que escolher o vestibular e tal, a gente vai ganhando uns banhos de realidade na vida, né? E algumas pessoas tentam te convencer do contrário. E eu confesso que eu perambulei ali nas ideias e chegou um momento que eu falei assim, caramba, essa coisa de ser astronauta não vai rolar. Imagina só, 550 carinhas indo para o espaço, maioria russo e americano, o que um brasileiro vai conseguir? A gente não tem espaçonave, nosso programa é um desastre, né? Muito difícil as minhas chances, muito remoto eu ficar tentando nisso, né? Então eu fui para um lugar lá em São Paulo, que é o Parque Ibirapuera. Não sei se alguém já foi para o Parque Ibirapuera, em São Paulo? É um lugar muito bonito lá em São Paulo. E eu estava lá no bosque e eu comecei a meditar. Meditar é você ficar raciocinando sobre o que você vai ser da vida, né?
Estava na hora do vestibular e eu pensei assim, caramba, será que eu vou ser astronauta ou eu vou seguir uma carreira na área de engenharia, uma coisa mais palpável, né? Porque essa coisa de astronauta não vai fluir. E aí aconteceu uma coisa inusitada. E isso eu vou contar para vocês, é bem importante, porque eu nunca mais esqueci. Eu estava parado assim, daí tinha as árvores tal, e tinha aquelas frechas de luz entre as árvores. Eu estava pensando, o que eu vou ser, o que eu vou ser? E aí, de repente, eu vi uma luzinha assim, fazer um plim, como se alguém tivesse tirado uma foto, um flashzinho. Aquilo chamou a atenção, mas não era ninguém tirando foto, era algo da natureza. E aí, de repente, plim, de novo, eu falei, caramba, será que é comigo? Será que é um aviso do além? O que está acontecendo? E, na verdade, o que era? Era uma borboleta pequena, bem branquinha assim. Quando ela passava assim, nos fachos de luz entre as árvores, ela emitia esse efeito plasmático bem engraçado. Como ela veio na minha direção, aquilo me chamou muita atenção. E eu estava falando, né? A fertilidade, né? Que a gente tem na mente de um jovem. E eu comecei a tentar uma comunicação sensorial. Acredita nisso? Olha só, tentei me comunicar com a borboleta. Falei, borboleta, se eu vou ser astronauta, pousa aqui, na minha mão esquerda. É sério, pode rir, é verdade. Se eu devo seguir na engenharia, pouse na minha mão direita, a mão da razão, aqui, a mão do coração. E eu fiquei ali esperando que ela pousasse, porque ela estava me flertando. Estava muito engraçada a brincadeira. Eu falei, vai pousar, vai pousar. Aí eu fiquei com a mão assim, né? E ela lá, zigue-zagueando, aí adivinha onde ela pousou? Em nenhuma. E aí ela passou para mim como se eu fosse um anteparo que estivesse atrapalhando a viagem dela. E aquilo, bom, foi um banho de realidade, né? Eu falei, essa coisa de ser astronauta não vai dar certo mesmo. Eu vou para a engenharia e vou viver minha vida. E aí, na engenharia, me tornei empresário, abri negócio, deu certo, graças a Deus. Mas eu nunca esqueci dessa história de ser astronauta, porque aquilo está dentro de você, né? É um combustível que está lá, pronto para ser usado. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, estou eu aqui com 14 bis, né, um brinquedinho. Eu tinha vários sonhos, né? Nossa, como eu queria voltar no tempo, ver lá em 1906, Santos Dumont voando com 14 bis, o primeiro voo de um avião, precursor de tudo, né? As espaçonaves hoje não existiriam se não existisse o avião antes. E aí eu tenho também esse telescópio ali, o Celestron, que eu gosto muito das estrelas, eu falei. E, obviamente, eu não estou vendo absurdamente nada, porque o céu de São Paulo é horroroso, então essa foto é só para vocês verem mesmo. E tem ali as revistas, né, de caça, avião de caça. Avião de caça, para mim... Bom, primeiro que todo astronauta, ele passou pela pilotagem de aviões supersônicos, né? Tem as forças G, que tem nesse tipo de avião, e é um treinamento muito importante para o astronauta. Eu sempre quis ser piloto de caça. Eu queria ser piloto de caça e ser astronauta. Então, eu ia para a NASA, tem um parque lá que chama Kennedy Space Center, e lá eu sonhava um pouco mais alto, né? Ficava em contato com tudo aquilo. E aqui eu tenho uma foto aqui vestido de Darth Vader, porque, bom, a gente tem que levar a vida mesmo com a diversão de uma criança, porque se a gente for sempre sério, vou dizer, você se torna uma pessoa chata. E eu tenho essa roupa, e é engraçado que eu fazia trabalhos voluntários em hospitais em São Paulo, né, com crianças enfermas e campanhas de doação de sangue, né? E isso deu tão certo que um dia um cara chamado Silvio Santos falou assim, vem cá, você tem uma roupa que me disseram que é legal, vamos fazer uma pegadinha. E aí tem umas pegadinhas, se vocês colocarem no YouTube, pegadinha Star Wars,
Eu sou o Darth Vader lá das pegadinhas. Mas é legal que... Muito interessante isso. Me chamaram até para discursar lá na Câmara de São Paulo. Primeira vez que um Darth Vader vai fazer um discurso, né, no meio dos deputados. Porque entre essas campanhas lá eu consegui mexer com algumas autoridades, né? Então o INCOR lá, o Hospital do Coração, ele conseguia trazer 100 doadores de sangue por dia. Eu aparecia lá, de repente vinha 500 pessoas, porque um chama o outro. Essa coisa hoje com rede social, as coisas são muito rápidas, né? Vem cá, tem um Darth Vader aqui. E de repente isso funcionou. E aí, isso aqui, toda essa galera aqui ia ser homenageada, aí tem um cabeçudo aqui, preto. Viu? Aí falaram assim, ó, Darth Vader também vai ser homenageado. E aí eu fui lá. Bom, isso é para falar de trabalho voluntário, porque vocês estão numa idade que o mundo parece todo pronto, todo empacotado, né? E a gente tem que lembrar que tem pessoas que não receberam tudo pronto. Hoje é muito fácil você abrir a torneira, a água está lá, mas antigamente não era assim. Então, o trabalho voluntário, ajudar pessoas, contribuir com o seu entorno, transformar vidas, é uma dica que eu passo para vocês, de coração, porque é muito bom, dá muita satisfação interior. E outra coisa também, a energia que a gente dá, a gente recebe em dobro. Está aqui minha dica para vocês. Daí, dia 29 de março, eu estava lá, vivendo minha vida, desse jeito, tudo tranquilão. Em 2006, aconteceu uma eclipse. E nesse dia da eclipse, eu abri, né, liguei os televisores, porque queria saber informações sobre eclipse. E aí eu descobri que algo muito mais importante estava acontecendo do que esse fenômeno. Alguém sabe o que é? Que aconteceu uma data histórica para o Brasil. Um cara foi para o espaço, um brasileiro, e pouca gente sabe. E aí eu falei, pô, como é que é isso? Um cara conseguiu, e olha só, o nome dele é Marcos, igual o meu. Será que não era para eu estar lá? E aí eu parei para pensar, eu falei, olha que legal. Ele acreditou nos sonhos dele, e eu não. E eu bobeei, e ele foi. E estava lá, todo feliz, sorridente, nos céus do Cazaquistão, subindo na espaçonave, levando a bandeira do Brasil. E eu estava realizando o meu sonho por ele. Só de vê-lo, eu já estava muito feliz de ver que um brasileiro tinha conseguido. Eu falei, caramba, se ele conseguiu, talvez eu ainda consiga. Eu parei para pensar, né? Eu já estava com 33 anos de idade e não tinha feito absolutamente nada no meio pelo meu sonho. As chances realmente eram mínimas. E ainda mais que um brasileiro tinha acabado de ir até haver uma nova requisição, enfim, um novo concurso público. Afinal, é um concurso público. Todo mundo tem chance de ser astronauta, né? Você tem que, ali nos requisitos, você tem que obedecer, formado em engenharia, tal, voar de caça, essas coisas todas. Bom, ele passou em primeiro, né? Ele tem todo o mérito, mas como é que eu faço agora para ser astronauta? Eu tenho que me diferenciar. De alguma forma, eu já passei, eu não sou mais militar, então eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E aí, eu comecei a traçar o meu plano de vida para realizar o meu sonho. Para realizar sonhos, não espere que o sonho caia do céu. Você tem que traçar um plano. E o meu plano era me envolver em superação, corpo, mente e alma. Eu queria criar um currículo muito bom, para se houvesse uma nova requisição de um astronauta, eu ia lá me candidatar e ia falar, olha aqui meu currículo, olha só tudo que eu fiz. Então eu comecei no ambiente de aventura, fazendo tudo, espeleologia, canyoning, rapel, paraquedismo, trekking, fui para o deserto mais seco do mundo, camelei,
eu fiz de tudo. Entrei no mergulho, nadei com tubarão, nadei com esses equipamentos aqui, ó, não sei se vocês já ouviram falar, um Sea Track, uma espécie de escafandro embaixo d'água. Fiz coisas extraordinárias, extremamente inovadoras. Testei esse Motosub, que isso daí era um teste. E sabe que eu me encontrei no mergulho? Eu descobri no mergulho um prazer que eu não imaginava. Porque o mergulho, de certa forma, tem muita coisa parecida com a profissão de astronauta. Você também tem que utilizar equipamentos específicos de oxigênio, você também vai lidar com diferentes pressões, você vai para um mundo diferente também, né? Ali embaixo do oceano, que é tudo azul, né? E quando eu já sabia tudo de mergulho, e eu vi que não dava para descer mais, porque o nosso corpo físico ele não aguenta muito mais do que 100 metros de profundidade, e eu queria mais. E aí eu me envolvi. Oi, Renato, tudo bem? E aí eu estava lendo a história desse cientista aqui, olha que bacana. Alguém gosta aqui de Star Trek? Tem um pessoal aí. No Star Trek tem um comandante da frota estelar chamado Auguste Piccard. E pouca gente sabe que existia um Auguste Piccard na vida real. Era esse cientista louco aí, com cabelo de bozo. E esse cara aí, em 1936, foi o primeiro ser humano a chegar na estratosfera, utilizando um balão que ele mesmo construiu. E mais tarde, na década de 50, ele construiu um batiscafo para chegar no lugar mais fundo da Terra, nas Fossas Marianas, lá, submergindo, né? Então, o comandante da frota estelar é uma homenagem ao Jean Piccard da vida real, para pouca gente sabe disso. E eu, ouvindo a história desse cara, eu falei, pô, na década de 50 esse cara já fazia tudo isso, eu quero fazer também. Então eu me envolvi com submergíveis. E aí eu descobri que existiam submergíveis científicos e me envolvi, inclusive, numa missão científica chamada Segredo do Abismo, né? A gente batizou a missão, para ir num lugar chamado Chicxulub. Alguém já ouviu falar em Chicxulub? Legal. O que é Chicxulub? Fantástico. Ele falou que Chicxulub é onde ali, né, disse que a divisão do Cretáceo, né, que é onde os dinossauros desapareceram porque um bólido caiu ali há milhões de anos atrás. Fica no Golfo do México. Eu fui nessa cratera de submergível encontrar os destroços do meteoro aniquilador, né, do planeta Terra. Então, eu hoje tenho o título de brasileiro que foi mais fundo no oceano, mais de 2.000 pés. E lá eu descobri formas de vida que são, eu chamo de aliens of the deep, porque eles são extremamente diferenciados e alguns deles emitem luz própria. Eles estão tão fundo no oceano que a luz do sol nem chega, é tudo escuro. E eu, naqueles submergíveis, eu me sentia numa espaçonave. Eu me sentia numa espaçonave explorando um planeta pouco conhecido, porque são poucas pessoas que chegaram nessa profundidade. Então, eu estava lá explorando um planeta, me sentindo um astronauta do mar. Depois, eu fui para um lugar chamado Área 51. Alguém já ouviu falar? Ali foi brincadeira mesmo. Eu sei que agora a coisa está mais séria, mas eu fui lá. Eu estava falando de Aliens of the Deep, eu estou fazendo um link aqui. Uma vez eu levei a câmera, tirei essa foto aí da plaquinha onde divide o muro da Área 51, que está dizendo assim, cuidado, instalação militar, não autorizado fotos, $5.000 de multa, corte marcial e campo minado. E eu fiz esse vídeo lá para
Porque eu estava naquela coisa de superação maluca, adrenalina na veia, né? E eu falei, eu vou para a 51. Todo mundo diz que não dá para chegar lá, e eu chego. E eu coloquei o vídeo no YouTube, e aí, de repente, o YouTube colocou no Trend Tops lá, deu... Foi uma coisa muito engraçada. Eu tinha acabado de chegar da área 51, já estava no hotel, estava tudo bem, não morri, ninguém me matou. E aí eu abri o meu micro, de repente meu Outlook começou a ficar louco. Eu falei, o FBI já está invadindo minha máquina. E não era. Eu tinha colocado o vídeo no YouTube, ele viralizou, deu 120 mil acessos em 10 minutos. Assim, foi, puff. De repente, eram mensagens das pessoas, né? Tinha mensagem desde o tipo, isso aí é o quintal da minha casa. Até mensagem do tipo, cara, você é meu herói. Então, ali tem de tudo, se vocês acharem meu vídeo depois. Mas vamos falar sério. Eu queria ser astronauta e, obviamente, eu estava trabalhando meu físico, mas a gente tem que trabalhar também o mental, o conhecimento. E aí eu fiz os cursos no CASP, em São Paulo, que é o Clube de Astronomia de São Paulo, e no Instituto Orsini, Fundamentos de Astrofísica, Reconhecimento de Céu, Introdução à Astronomia, são cursos gratuitos. Para quem reclama que, não consigo, porque tudo é caro. Gente, aí, ó, curso gratuito, fiz lá na USP, me inscrevi, está aqui a formatura da turma, muito bacana. E, sabendo mais sobre espaço, bom, tem tudo a ver, né? Para ser astronauta, você tem que entender um pouco do assunto. Eu descobri o quanto o nosso planeta é frágil, como nós somos seres frágeis. Esse aqui é uma cratera, onde um bólido caiu, um meteoro, há 50 mil anos atrás. Em idades universais, isso aí é nada. É ontem, foi ontem. E se tivesse caído hoje numa cidade como São Paulo, praticamente todo o estado teria sido devastado. E isso pode acontecer a qualquer momento. Caiu há uns 3, 4 anos agora na Rússia, não foi detectado. Meteoros, quando eles caem de dia, não tem como captar, né? Porque os telescópios só funcionam à noite. E, enfim, a gente tem que dar valor à nossa vida, né? Quando a gente vê isso, a gente fala, caramba, de repente eu posso virar pó do dia para a noite. Vou começar a dar valor à vida. E aí eu continuei meus estudos e fui para a NASA. E aí, para quem não sabe, você pode fazer cursos na NASA também. Tem vários cursos abertos lá. Óbvio que você paga e você faz. E aí, quem dá aula são astronautas de verdade, caras que foram para o espaço. Aqui eu estou ao lado aqui do meu professor, que é o Robert Springer, e ele é um veterano, enfim, dos ônibus espaciais, pilotava o Columbia. O Columbia é uma espaçonave que se desintegrou, não existe mais, mas o homem existe, está aí, está dando aula. A gente aprende de tudo no curso, inclusive comer comida espacial. Vocês sabem como é que é a comida espacial? Já devem ter ouvido falar, né? O pessoal diz que é ruim. Mas sabe que lá no espaço não tem Habib's, né, na esquina. Então, você tem que comer aquilo ali e a comida ela é liofilizada, ela passa por uma máquina que tira toda a água da comida. Ela parece um isopor, né? Quando você come um morango assim, faz barulho de quando você estivesse mordendo uma maçã. É muito engraçado. Mas o gosto dela é de morango mesmo. Porque eles tiram a água, porque a água catalisa o processo de apodrecimento. Como custa muito caro para levar a comida lá para cima, ela tem que durar. Né? Porque, senão, imagina, acabou a comida, e agora? Manda um foguete. Não, não é assim. A comida tem que durar muitos meses. Então, eles tiram toda a água, e aí ela consegue ter uma durabilidade muito, muito maior. É melhor apagar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. E aí, você apaga? E aí eu aprendi a comer as comidas estranhas aí, né, dos astronautas, mas é gostoso, viu? Quando em contato com a saliva da boca,
aí ela acaba tendo o mesmo gosto. Opa, o que aconteceu aqui? Ghost. Bom, aqui eu estou na NASA, na verdade aqui eu estou na Califórnia, no JPL, Jet Propulsion Laboratory. Esse é um lugar muito bacana de se conhecer. Também é aberto ao público, tem os horários certos para ir visitar. Está vendo que atrás de mim tem umas telas aqui, ó. Às vezes aparece, né, quando aparece o sinal da NASA, aparece esse lugar aqui. Cada tela tem uma cor, né? Vocês estão vendo aí. Na verdade, é que não dá para ver, mas são vários links. Cada cor é uma sonda que está em algum planeta ou em algum lugar do universo. E está mandando material para a NASA, para os caras que ficam ali embaixo estudando. Então, a Cassini mandou imagens de Júpiter. Os caras recebem um link e estão lá, abrindo os links, vendo na hora o que chegou, que material. E decifrando tudo. E eu conheci esses laboratórios todos, fui num lugar que é um lugar mais limpo do mundo, são esses laboratórios. São, aqui, ó, na direita, né, ali branco, você passa com uma roupa, parece de radiação, que aquelas, tem aquelas máscaras, aquela coisa estranha, né? Enfim, passa por uma bateria de ventos e de luz ultravioleta, tudo para te purificar, você entrar lá, porque eles mandam sondas como aquela ali do meu lado, que é um robozinho, o Curiosity, que eu conheci antes de chegar em Marte. E esse robô ele não pode ter nenhuma contaminação da Terra, porque isso estragaria todos os experimentos dele em Marte. E aí, falando em Marte, eu estive também no Biosphere 2, que é um lugar onde um cara construiu uma espécie de um Big Brother, um lugar totalmente selado, onde foram colocadas missões de pessoas, grupos de pessoas, para simular uma colonização em Marte. Sabia que antes do homem ir para Marte, tem várias simulações aqui em Terra para ver se vai dar certo, né? Não adianta você mandar um cara para uma viagem tão longa e tão cara para descobrir lá se vai dar certo. Então, primeiro tem que dar certo aqui. E aí, esses tipos de laboratórios, esse é muito interessante, especialmente no Arizona, porque ele tem os 5 climas do planeta, e os caras ficaram selados ali por 1 ano, e tinham que ir lá. Eles tinham que fazer agricultura, eles tinham que colher, eles tinham que se alimentar do que tivesse lá. Não tinha chocolate, não. Tem que sobreviver aí dentro. Até hoje não deu certo, nenhuma missão. Foram 2 nesse laboratório especificamente, nenhuma deu certo. Você vê que ir para Marte não é tão simples assim. E falando em Marte, eu fui chamado, porque eu já estava começando a ficar mais popular, e aí eu fui chamado para fazer uma missão, a primeira missão brasileira, junto com a NASA, numa cápsula, que é uma cápsula no deserto de Utah, nos Estados Unidos, onde a NASA faz treinamento de astronautas, que simula uma viagem a Marte. Então, você vê que a região parece Marte mesmo, né? Um terreno ácido, livre de muitos micro-organismos. Então, a gente tinha que ficar 150 horas isolado nessa cápsula, vivendo como um astronauta, comendo comida de astronauta, saindo da cápsula como um astronauta. E a NASA mandava missões para a gente tinha que sair em campo para fazer as realizações. E foi muito bacana essa experiência, né? Adquiri muito know-how. E o patrocinador dessa experiência era esse cara aqui. Não sei se alguém conhece. Esse cara chama Elon Musk. É um cara hoje bem conhecido do mundo espacial, né? É esse que você quer trabalhar com ele aqui? Meu amigo, tiozão do churrasco. O Elon Musk, para quem não sabe, todo mundo aqui assistiu O Homem de Ferro, o filme da Marvel, né? Tem o Tony Stark, não tem o Tony Stark? O Tony Stark, o personagem do filme, ele foi baseado nesse cara aqui da vida real, que é o Elon Musk. O Elon Musk é um cara que ele tem os 2 quadrantes. Ele é bilionário,
E ele faz coisas malucas, ele é dono de uma empresa espacial, né? Então existe o Tony Stark da vida real, é esse cara. Eu conheci também esse senhor aqui de idade, agora não sei nem se ele está andando mais, mas esse cara aqui é o Buzz Aldrin. Alguém já ouviu falar do Buzz Aldrin? Buzz Aldrin compôs a primeira missão da Apollo 11, a missão da Apollo 11, foi o segundo homem a pisar na Lua, ele e o Neil Armstrong pisaram na Lua. E eu comecei a conhecer muita gente bacana nesse meio. Está aí uma dica para vocês, seja qual for o sonho de vocês, vão atrás, conheçam as pessoas que se destacaram naquela profissão. É muito importante para vocês ganharem know-how. Mas, enfim, nada acontecia nos Estados Unidos de concreto para o meu sonho de ser astronauta. Então, eu fui para a Rússia. E a Rússia é logo ali, né? Pertinho, né? E aí você vê que você está realmente num lugar muito diferente quando você vê um casal namorando e um míssil nuclear atrás deles. Assim. Né? Então, uma pessoa caminhando com um ursinho de estimação na rua, assim. Vem, Totó, vem, Totó. É o ursinho. E na Rússia eu fui fazer mais um dos meus treinamentos, talvez o último, porque essa coisa já estava virando um hobby, e um hobby muito caro, esses meus treinamentos espaciais, né? Eu fui conhecer a NASA russa, que é a Roscosmos, então estive aí em Star City. Fui conhecer lá, aqui é o lugar onde os cosmonautas estão ao vivo, né? Um centro de missão. Você viu o cosmonauta ao vivo lá na estação espacial, é muito bacana. O russo chegou para mim e falou: "Você quer falar com eles?" Eu falei: eu quero. Aí, quando eu estava indo para o microfone, assim, ele falou: "Estou", né, que em russo é pare. Chegou lá um campeão de xadrez, um molequinho assim, de 12 anos. Não, ele primeiro. Eu falei: "Não, tá certo, né? Um campeão de xadrez, né?" Aí o molequinho falou, não saía mais do microfone, eu já estava assim, né, batendo o pé, e a minha vez aqui. Aí, de repente, cortou, porque acabou o tempo, né? Tem um prazo que eles ficam online, que eles estão dando voltas na Terra, na estação espacial. Eu perdi minha chance de falar com os cosmonautas por causa do molequinho, aí já dá um peteleco nele hoje. Mas, enfim, eu fui para a Rússia e eu falei assim: olha, todo astronauta ele passa por forças G. Força G. Alguém já ouviu falar em força G? Nas aulas de física aí, vocês devem ouvir bastante aí, né? Força G, imagina, é uma força hoje que nos mantém aqui, nós estamos na gravidade terrestre, né? O G1, mas um piloto de Fórmula 1, quando ele está a 300 km por hora, e ele faz aquelas curvas, né? Bem abertas assim, existe uma força que empurra ele para fora do carro, é uma força G. Geralmente a gente chama de 2 ou 3 gravidades, ou seja, uma força equivalente a 2 vezes ou 3 o peso dele, a força contrária. Quem já foi em montanha-russa deve ter sentido isso. Quando você está lá em cima, quando você está para descer, você sente aquele frio na barriga, parece que você vai sair do carrinho. Ali é um G negativo, você já está saindo. Quando você desce, e aí dá aquele rompante que você sobe de novo, aí parece que você amassa o carrinho. Ali você já está com G positivo. E eu ia viver essas estranhas forças G num avião de caça na Rússia. E aí, para você voar num caça, você tem que usar essa roupa aí toda esquisita, que ela é cheia de tubos, né? É muito bacana. Esses tubos, eles servem para comprimir o seu corpo, porque em determinadas manobras num caça, imagina só, a montanha-russa você desce 50 metros a 70 por hora, 90 por hora. Num caça você vai descer 5.000 metros a 1.500 por hora. Então, é um pouco mais radical. Aí você tem que usar essa roupa, ela comprime o seu corpo, impede que o sangue vá do cérebro para o seu pé e você tenha desmaios.
E aí eu aprendi como se usa, né, todos os equipamentos de voo, os equipamentos de voo de um caça. E a minha missão na Rússia era provavelmente acabar com o meu sonho, porque eu falei assim, é muito caro, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma viagem pela estratosfera terrestre. Só na Rússia existem aviões potentes suficientes para chegar tão alto, acima daquilo que a gente chama de céu. Sabe esse manto azul que você olha para cima? A gente chama de céu. Eu fui mais alto que o céu. E o que tem depois do céu? Bom, depois do céu a gente tem a camada de ozônio, que é aquela camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. E essa camada, por ela ser inerte, diferente do oxigênio, que quando incide a luz ele reflete o azul, e aí por isso a gente vê o céu azul, lá em cima no ozônio ele não reflete nada, então você vê o espaço. Você está voando num caça, mas você está tão alto que parece que você está voando num foguete espacial. Incrível, né? E aí, como é que é voar num caça? Então é o seguinte, imagina só, acho que está, será que está acabando a bateria aqui? Está ouvindo, né? Então voar num caça, imagina que ele voa a velocidades estupendas, né? Quando ele passa no rasante na pista, ele sobe, ele abre um buraco no chão, de tão potente que é o caça. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um caça fazendo rasante, mas ele cria um cone quando ele está quebrando a barreira do som a 1.200 por hora. Ele cria um cone na frente e quando ele rompe esse cone, ele cria um estrondo sônico que ele estoura janelas, ele faz rachaduras em construções, ele é muito potente, é uma explosão. É realmente o homem, né, criando máquinas extraordinárias, você vê um caça voando. É fantástico essa experiência. Eu vou levar para toda a vida. E o meu treinamento consistia no seguinte, eu estava com o piloto russo, o piloto falou assim, Marcos, vamos fazer o treinamento das Forças G, você quer ser astronauta? Então vamos começar com 3Gs. 3Gs, lembra? Fórmula 1, parecido com Fórmula 1. Ele pegou o caça, fez uma curva bem rápida com o caça. Pela primeira vez eu senti o meu estômago indo para o joelho. E aí, depois que ele termina a curva, ele fala, e aí, Marcos, tá tudo bem? Com aquele sotaque russo, né? Ele fala, Marcos, are you okay? Né? E aí você fala, dá, que dá em russo é assim, né? Dá, tá. E ele falou assim, então, Marcos, vamos para 4Gs? Vamos embora. Sou brasileiro, não desisto nunca. E aí, 4Gs, ele fez um looping lá, bem bacana. Tal. Você está lá no céu, você não distingue o que é céu, o que é terra, vira tudo um milkshake. Mas é aquela coisa, né? Foi radical. Você começa a sentir todos os líquidos do seu corpo descendo, subindo, e aquilo começa a dar tonturas. Tal. Quando termina, ele fala assim, Marcos, are you okay? Tá ótimo, tranquilo. Vamos mais. Tô adorando aqui. Isso é fetiche para mim, tranquilo. Então, Marcos, 5Gs. E aí, nos 5Gs, ele fez uma curva com caça num ângulo muito agudo, assim, bem curtinho mesmo. E aí, realmente, vai tudo, né? Todos os líquidos vai lá para baixo e tal. E uma coisa interessante, os nossos olhos têm veias no globo ocular muito fininhas, e elas não conseguiam irrigar meus olhos. E aí aconteceu uma coisa chamada blackout. Simplesmente eu estava de olhos abertos, mas eu não enxergava o dedo na frente do meu nariz. E aí eu falei assim, caramba, deu ruim. Agora eu fiquei cego. E agora? Marcos, are you okay? Ok. E aí eu ficava piscando assim para ver se voltava, se eu ia ficar cego para sempre. Eu falei, e agora me ferrei?
E o interessante é que o corpo é uma máquina fantástica, então tudo se restabeleceu, a circulação sanguínea volta ao normal, aos poucos você vai vendo assim flashes, as imagens vão aparecendo, de repente está tudo bem, eu falo, ufa, estou vivo, ainda bem, meus olhos estão bem, não sei o quê. Marcos, everything is fine, né? Tipo, tá tudo bem aí? Eu falo, tá, claro que tá, pô, 5Gs tranquilo. Então, Marcos, 7Gs. Aí, mas não era 6? Tipo, se pulou? Porque pode ser 6 primeiro. Marcos, 7Gs, você é muito bom, vamos para 7Gs. E aí, 7Gs, eu tive o sono mais gostoso da minha vida. Simplesmente ali, a cabeça vira um peso morto, o pescoço vira um bastão de borracha, você cai ali, você não vê nada, você desmaia. E eu estava falando que o corpo é uma máquina perfeita, né? Porque o que é o desmaio? O desmaio é o seu corpo dizendo, olha, você foi longe demais, eu vou te desligar, economizar suas baterias, né? Vou te colocar em off. Quando tudo voltar ao normal, eu te ligo de novo. É assim que é o desmaio. Você acorda e você não lembra que desmaiou. Isso que é legal. Quem já desmaiou? Foi assim? Foi assim, né? É como se você passasse o espaço-tempo. Você pula aquele momento do desmaio, você acorda exatamente logo depois, você não lembra que desmaiou. Aí o piloto perguntou, Marcos, e agora está tudo bem? Eu falei, claro, nossa, está tudo ótimo. Ele falou, não, não está não, você desmaiou. Eu falei, não, não desmaiei não. Ele falou, você vai ver no vídeo. Vamos ver o vídeo, vai. Repara no buraco que o caça faz. Aí é interessante que ele rodopia bem. Aí você não sabe onde você está. Aí ele fala assim, ó, vamos de novo. Vocês viram que é radical, né? Eu já estava desistindo. O piloto ele tem a vantagem de antever o movimento. Ele sabe o que ele vai fazer. E eu ali estou de saco de batata ali atrás, né? Tipo, o que vai acontecer eu não sei, a intensidade eu não sei, é tudo novo. Então é a experiência de você sentir realmente a força G agindo com você. E o bacana é isso, né? Você sente que você é uma bolsa de líquidos ambulante, né? Com alguns sensores, né? Tem os olhos, ouvidos, mas
O líquido ali dentro fica assim dentro de você, né? Então você fica tonto, simplesmente o cérebro não é irrigado direito, então acontece o desmaio. Isso é o desmaio para quem não sabe. Mas eu ia realizar meu sonho, né? Eu já estava desistindo de ser astronauta. Falei, não, esse negócio de ser astronauta não vai dar certo, mas pelo menos eu vou para a estratosfera. E a estratosfera, para quem aqui é terraplanista, eu vi a curvatura da Terra. Então eu fui lá, num lugar mais alto, né, na estratosfera, e ali eu estava a 2.000 quilômetros horários, surfando pela nossa estratosfera, vi a curvatura, vi o céu lá embaixo, vi uma coisa que a gente chama de Sol, e na verdade é uma estrela, né? Interessante que, qual é a cor do Sol? Muita gente se pergunta, né? Alguns dizem, é amarelo, alguns dizem é vermelho, alguns dizem é laranja, não é nenhum dos dois. Quando você tem um céu azul e você vê lá em cima o sol amarelo, lembra que a combinação de azul com amarelo é verde. O Sol ele é branco, na verdade, esverdeado, porque ele é uma estrela de nêutrons, e pouca gente sabe, é como se fosse uma usina nuclear. Ninguém pensa que o Sol é verde, né? A gente está acostumado a ver o Sol com óculos escuro, essa que é a verdade, né? Tem uma camada azul de oxigênio interferindo. Mas e por que ele é vermelho quando ele está embaixo? Porque aí você está vendo o Sol por trás da camada dos gases da atmosfera, principalmente o gás carbônico, que reflete a cor vermelha. Mas o Sol, ele é branco. E eu pude ver lá de cima o Sol na sua essência, como ele realmente é. E pude ver muito mais que isso. Ali eu estava muito alto e eu estava realizando o meu sonho, pseudo-sonho, de ser astronauta. Então, eu consegui ver lá de cima que nós não temos divisões territoriais, nós não temos barreiras de língua, nós não temos barreiras de religião, nós somos todos um povo só, irmãos, todos nós. E eu descobri que nós temos o dever de cuidar dessa pedra preciosa que é o nosso planeta, o planeta Terra, nosso lar. Coloquei essa música angelical porque lá de cima é muito difícil traduzir com uma câmera o que eu realmente vi com os meus olhos, só estando lá para ver. Mas era algo angelical. Então eu estava lá realizando o meu sonho, e para mim parecia que poderia parar por ali, porque, enfim, era isso que eu queria ver, desde o início, né? Ver como todos nós somos seres frágeis, que a nossa camada de oxigênio, a nossa camada atmosférica, ela é uma película muito fininha, e que nós temos que valorizar o nosso dia a dia, valorizar o nosso momento agora, porque o nosso planeta é frágil. Imagens lindas da estratosfera, a mais de 60 mil pés, isso é mais que o dobro do que um avião comercial voa, e só um avião muito potente para chegar lá tão alto. Aviões da Força Aérea Brasileira não são capazes de chegar nessa altitude. Esse avião era utilizado pelas Forças Armadas russas para fugir de radar americano, né? Então, na época da Guerra Fria. E hoje eles estão disponíveis para quem quiser fazer um curso mesmo, de voos suborbitais e tudo mais. Agora, deixa eu contar o que aconteceu. Logo que eu voltei, então o piloto, que era o Yuri Polyakov, disse, Marcos, você foi o primeiro brasileiro a chegar aqui e voar na estratosfera, nesse caça, né? Vamos celebrar. E aí eu estava com a minha bandeira do Brasil, que eu levo sempre comigo, a bandeira que eu levei no meu submergível, no lugar mais fundo, e que eu levei para a estratosfera também, no lugar mais alto. E essa bandeira, que é a nossa pátria, que eu tenho muito orgulho de carregar, eu falei, vamos tirar aquela foto, né?
aquela foto do Facebook, né? E eu estava lá segurando a bandeira, nessa posição, quando, de repente, apareceu voando uma borboleta branca, pequena, igualzinha àquela que eu vi na minha infância. E ela desceu delicadamente na minha mão esquerda. E aí, quem lembra da anedota do início do evento, né? Se pousa na minha mão esquerda, eu vou ser astronauta. E ali eu recebi uma mensagem. E para quem tem fé, é muito legal essas histórias, porque aconteceu mesmo. O cara tirou a foto quando ela estava pousando. E ali eu falei assim, caramba, por que eu vou desistir? Não, um longo caminho já foi percorrido, muitas batalhas já foram alcançadas e conquistadas. A mensagem da borboleta é, não desista. Siga em frente nos seus sonhos, acredite neles. E daí eu falei, é isso, eu não posso parar agora, eu vou continuar. E aí eu fui fazer na NASA o que todo astronauta faz, que é fazer uma simulação em microgravidade. Essa simulação basicamente é um avião de passageiros, que eles tiram todos os assentos, colocam vários acolchoados lá dentro, e o avião desenvolve algumas manobras aéreas assim, parabólicas. Assim. E ali a gente testa as forças G de novo. E isso é para você ficar lá simulando como você fica lá no espaço, em microgravidade, flutuando, onde, de novo, os líquidos ficam meio perdidos no teu corpo, que não está acostumado à falta de gravidade. E algumas pessoas enjoam nessa simulação. 5% enjoa. Se você enjoar, cara, você não pode ser astronauta. Você tem que ir lá e sorrir. E eu fiz esse voo em Cabo Canaveral, de 0G. E deixa eu mostrar para vocês, eu levei uma câmera aqui para vocês se sentirem em microgravidade junto comigo. Vamos lá. Então, esse é o avião. A gente fica deitado, todo mundo. Tem gente do mundo inteiro, né? Acho que deu para ver mais ou menos que, olha o que é bacana, você realmente adquire superpoderes em microgravidade. Você aprende a voar, como o Superman. Simplesmente você consegue equilibrar seu corpo num único dedo, ou dar um duplo salto carpado, coisas que seriam impossíveis na Terra, um astronauta consegue. Talvez por isso que eu ame tanto essa profissão de ser astronauta. E olha só, eu disse que 5% das pessoas enjoam. E lá nessa simulação tinha pessoas do mundo inteiro lá querendo ser astronauta e passando por essa simulação. E tinha um vietnamita que ele logo fez amizade comigo. Falou assim,
Ele estava lá flutuando em microgravidade. Ele falou, Marcos, eu não estou muito bem. Aí, de repente, veio aquela nebulosa assim na minha direção. Aí eu olhei assim, aí eu tentei virar, nadar cachorrinho, mas eu não saía do lugar. E o negócio estava vindo na minha direção. Sabe aquela cena que você fala em câmera lenta? Não! Ele me acertou em cheio, filho da mãe. Ele podia ter mirado para o outro lado, né? E aí, eu fiquei com a roupa toda cheia de vômito do cara. Mas, enfim. O bacana é que chegou uma notícia para mim que, olha, você quer ser astronauta, né? Então, os ônibus espaciais agora vão acabar os voos, nós estamos aposentando aqui, não vai rolar mais voo se quiser voar agora só com os russos, e vai ficar muito mais difícil ser astronauta. E eu recebi essa notícia assim, né? Como é que é? Né? Eu falei, é o último voo, o Bush gastou toda a grana na guerra do Iraque, não tem mais verba, custa $1 bilhão para lançar o foguete, vai ficar difícil, não vai rolar. Eu, que queria ser astronauta, falei, caramba, eu nunca vi um foguete decolando, então eu vou lá, vou assistir. Mesmo que seja para dar um tchau, né, para o meu sonho, mas eu quero ver. Uma energia me dizia, vá. E eu peguei, comprei um ticket para um voo que era São Paulo, Houston, Cabo Canaveral, ia lá assistir a última decolagem do ano espacial. E quando eu estava me sentando lá no avião, me preparando para a gente decolar, para ir em direção aos Estados Unidos, ver essa decolagem do foguete, um cara sentou do meu lado. Adivinha quem é? Esse cara sentou do meu lado. E aí eu olhei para ele, aí ele olhou para mim, tipo, e eu fiquei assim, né? Sabe quando você... Ele começou a ficar meio assustado. Eu falei assim, é você mesmo? Ele falou, sou eu. Mas você é você? Eu sou eu não sei você, mas... E ficou aquela coisa. Cara, você é o Marcos Pontes. Ele falou, sim, sou eu. Que coincidência louca. E você está aqui do meu lado, e vai comigo até o final da viagem. Ele falou, é. Obviamente, a gente conversou pacas e ficamos muito amigos. E eu falei do meu sonho de ser astronauta. Ele já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Mas, de alguma forma, chamei a atenção dele por causa daquela experiência louca lá na Rússia, né? Ele guardou isso na memória. E aí, um dia, eu falei para ele, cara, a gente podia representar uma empresa americana, que aqui no Brasil não tem nada, né? Não sei o quê, a gente representa, não sei o quê. E aí a gente criou uma agência juntos. Olha só, deu certo. Foi interessante eu ter feito o voo de caça, porque demorou uns 6 meses para ele me ligar. E ele ligou e falou assim, você é aquele cara da estratosfera lá? Eu falei, eu tenho o mesmo nome que você, viu? Ah, isso é, você é o Marcos, então. Aí ele falou assim, pô, vamos pôr em prática aquela ideia, eu andei pensando, acho que vai dar certo. E a gente criou a agência Marcos Pontes, que é uma agência de experiências para fazer tudo o que eu já fazia e abrir as portas para outros brasileiros fazerem. Então, você quer fazer um voo de microgravidade, você quer voar de caça, ter experiência em submergíveis, tudo isso eu falei, vamos disponibilizar para outras pessoas que têm um sonho como eu, porque isso é bacana, né? A gente vai abrir as portas desse turismo espacial, seja lá como for. E com o Marcos Pontes, enfim, conheci muitas pessoas bacanas, foi muito legal. Virei guia no Observatório do ALMA, lá no Chile, por essa experiência, né? Eu levo pessoas todo ano, esse ano já é a 2ª vez que eu fui para o ALMA. A gente levou recentemente para ver o eclipse total. E lá no ALMA, esse observatório aí que está descobrindo buracos negros, né? Nos confins do universo, um lugar incrível, né? Tem que usar até uma máscara de oxigênio para chegar lá, porque ele está a 5.000 metros de altitude, né? O ar é muito rarefeito. Enfim, o bacana é o seguinte, lembra que eu estava falando de trabalho voluntário? Que eu lá
me vestia de Darth Vader para brincar com as criancinhas e tal. De repente, o Marcos Pontes ele tem uma fundação, o Renato aqui conhece, Simon, todo mundo aqui. E a fundação a gente realiza uma vez por ano, reúne todos os amigos, né, toda a nossa galera ali. O Pontes reúne alguns aviadores que são conhecidos dele, e a gente faz uma festa em Bauru, que é a cidade natal do Pontes. Uma festa aérea, um evento, o ingresso é 1 quilo de alimento. É muito legal, todo esse material é doado, né, para entidades assistenciais. E, de repente, em um desses shows, eu faço parte da organização, ligou um cara para mim, que ele falou assim, olha, eu queria voar no seu evento aéreo, só que assim, o meu avião ele não tem código de matrícula, nada, eu não tenho carteira de piloto. Eu falei, vai ser difícil você voar, viu? Aí ele falou, não, mas é porque o meu avião ele não se enquadra em nenhuma categoria, né, da aviação. E eu perguntei, mas tá, qual que é teu avião? E era um 14 bis. Aumenta o som que essa vale. Consegue aí? Som? Então, esse cara não sabia. Mas lembra que eu queria voltar na máquina do tempo e ver tudo acontecendo em 1906? Esse cara estava realizando meu sonho de ver o 14 bis voando. A mesma cena. Construiu na garagem de casa uma réplica fiel. E a gente levou para o nosso evento. E nesse dia a gente estourou a banca, arrecadamos 45 toneladas de alimento. Todo mundo queria ver o voo do 14 bis. Deixa eu mostrar. Incrível, né? E eu estava ali no meio da multidão, em algum lugar, com a mesma cara, porque contra imagens não argumentos, eu estava lá, dizendo, uau! Inesquecível, inesquecível. E tem uma história que rola, não deixem roubar a história de nós. Dizem que os irmãos Wright foram os primeiros. Olha só. Primeiro voo público dos irmãos Wright, com testemunhas, em 1908. Vocês precisam saber disso. Voo público de Santos Dumont, 1906, 2 anos antes. Aí você voa 1908, 2 anos depois você fala assim, eu voei bem antes. Como é que é isso? E é fácil, né? Santos Dumont teve jornal, teve vídeo, teve tudo, testemunha pública, comitê aeronáutico. Os irmãos Wright teve tudo isso em 1908. Ninguém viu o voo deles de 1903. Isso eles dizem. Que nós temos essa foto aqui. Essa foto é de 1903. Uma foto eu coloco a data que eu quiser na foto. E sabe o que é engraçado? Que os próprios americanos sabem que aquele avião deles de 1903 não voa. Eles já tentaram fazer uma réplica como essa. Não conseguiram voar. Ele está a 20 centímetros do solo, um vento de cauda bateu ali, o cara tirou a foto e falou que voou. Aí é fácil, né? Sem contar que o voo de 1908 deles era com auxílio de catapulta, né? Enfim, não deixem roubar a história de nós. Santos Dumont inventou o avião. Opa! Opa, pode falar? Não, isso não aconteceu. Não era eu lá no voo, não. Não, perdi a chance. É que o 14 bis, para você ver como ele é realmente o primeiro avião, né?
O cockpit era um cesto de um balão. Era o cruzamento de um balão com um avião. Era a primeira coisa mesmo que estava acontecendo. Então, assim, só cabia uma pessoa e de pé. Ele voava de pé, Santos Dumont, né? Então, depois de Santos Dumont, quando apareceu os irmãos Wright, em 1908, já tinha 12 caras que também já voavam, né? Os irmãos Wright fizeram um voo que ninguém fez, que eles conseguiam desenvolver um 8 no ar. Realmente era o avião mais moderno em 1908, só. Em 1909 já estava defasado também. Enfim, eu estava falando da agência, né, que a gente criou para o turismo espacial. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, que é essa aqui, que é a Virgin Galactic, que ela é 100% focada no envio de civis para o espaço. Então, eles criaram uma espaçonave que decola como um avião e pousa como um avião. Projeto extremamente inovador. E eu e o Pontes encabeçamos essa ideia de trazer essa representação para o Brasil. Óbvio que essa espaçonave ainda está em testes, tudo ainda está acontecendo. O último voo foi em fevereiro agora. Mês passado inaugurou esse Spaceport America, finalmente, que é essa construção aí bem bacana. Esse é o dono da empresa, que é o Richard Branson, é um dos 100 caras mais ricos do mundo, um bilionário. Ele me chamou para ir na casa dele. Marcos, venha para minha casa, né? Eu falei, que legal, vamos lá. Onde é que é? Necker Island. Eu falei, conheço. Eu vou lá. Aí eu pesquisei lá no Decolar, não existe voo para Necker Island. Ou você vai de helicóptero, ou você vai de como é que se fala? Aqueles iate, né? Aí falei, fica para depois, Richard. Valeu, né? Mas aí o Richard, nós selamos o acordo para representar essa empresa. E o Richard conhece toda a minha história, e é muito bacana, né? Eu estava com ele agora em julho passado, lá na NASA, né? Ele fez aniversário, ele gosta de alugar, né? Ele fecha a NASA para ele. Olha como esse cara gosta. Ele tem empresa de tudo, ele tem empresa de trem, empresa de telefonia, é dono da Coca-Cola na Austrália, enfim, um cara que só faltava a empresa espacial, mas é o sonho dele, né? E a gente selou esse acordo e ele falou, Marcos, para você vou quebrar o galho. E aí, graças a esse acordo, agora vocês têm mais um brasileiro indo para o espaço, que sou eu, realizando o meu sonho. E é por isso que eu falo para vocês, que vocês têm um combustível dentro de vocês, vocês têm que descobrir qual é a centelha, o que move vocês. Uma vez que vocês descubram a faísca, ponham os motores para funcionar, porque as coisas acontecem e sonhos se realizam. E agora eu vou levar a bandeira do Brasil, mais uma vez, para o espaço, com a Virgin Galactic. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ser isso, porque, como eu disse, é extremamente inovador, né? Deixa eu mostrar um vídeo. Está aqui. Então, aqui, ó, esse é o foguete. Ele parece um avião, mas ele é meio esquisito, ele é todo futurista. Ele vai preso no meio da asa de um outro avião que vai levar ele até a estratosfera para economizar o combustível. O Spaceport América parece uma raia visto de cima, é todo futurista. É lá que decola, lá do Novo México, nos Estados Unidos. Tudo imagem real. Então, por que tem esse avião esquisito? Então, a gente chama de porta-aviões. Um lado vai estar parentes, o outro lado pilotos. No meio, o foguete. Vou mostrar, então, como é que acontece o desacoplamento e a ignição para o espaço.
Olha eu aqui, alguém me achou ali no meio ou não? Olha lá. Então aqui é um dos testes que a gente está assistindo. Vamos ver a ignição para o espaço. Então aqui eu estou a 3.500 km horários e eu chego no espaço em 2 minutos, até menos, é rapidinho. Aí quando você chega no espaço, obviamente, deixa eu abaixar um pouquinho. Pode deixar. Aí a experiência, o combustível acaba, calma, o combustível acaba, mas você está no espaço já está orbitando, né? Você solta do cinto, já sente os efeitos da microgravidade, porque você já está muito longe da Terra. As cadeiras descem, né? Para você ter mais espaço para a flutuabilidade neutra, ter a experiência total, imersão de um astronauta. E esse foguete tem janelas espalhadas em todos os lados, então tem no teto e tal, e você vai, lembra que eu falei do Superman? Você vai igual o Superman, ali escolhe uma janela e vê tudo lá de cima, como o nosso planeta é uma joia no universo. E é uma experiência rápida, eu chamo de tiro de canhão, porque ele chega lá em cima, fica um pouquinho e volta. E eu, na verdade, eu vou ser o equivalente, sabe aqueles bonecos do Crash Test? Que só serve para testar o airbag? Então, a minha função como pioneiro nesse projeto eu vou ser lá a massa de manobra. Se der certo, maravilha, a gente vai seguir em frente. Eu vou ser um dos pioneiros. Estou lá com o nome na lista, número 462. Tem uma lista de pessoas. Então, eu estou entre os 500 primeiros. E aí a gente vai testar realmente para ver se todos os sistemas funcionam e, obviamente, aproveitar a viagem. Então, é uma viagem que a gente chama suborbital, porque vai e volta. Ele não dá uma órbita na Terra. Então, é suborbital. E você tem essa experiência de imersão. E, obviamente, a gente espera que esse seja o 14 bis dos foguetes espaciais. Porque, uma vez que essa experiência dê certo, no futuro, vocês vão estar voando naves espaciais. Em vez de você fazer um voo São Paulo-Tóquio em 24 horas, você utiliza o vácuo espacial e em 40 minutos você está em Tóquio. Come um sushizinho, pega o foguete e volta, como menos tempo do que no trânsito, no engarrafamento de São Paulo. Você come o seu sushizinho. Então, isso aqui é o futuro. Para quem não sabe, nós estamos já nessa linha do tempo, que é a linha onde as coisas estão acontecendo, vocês estão vivenciando isso e poucos sabem, que as coisas estão mudando, isso está acontecendo, é real.
O objetivo é que, com ganhos de materiais, performances, novos combustíveis e demanda, tudo isso se barateie com o tempo. Esse é o futuro. E aí, como é que ele volta? Você disse que acabou o combustível? Então, ele dobra a asa assim, ó. Ele cria um centro de gravidade e ele deixa a própria gravidade terrestre trazer ele de volta, sem gastar uma gota de combustível. Quando entra na atmosfera, a asa volta à configuração natural e ele vem planando para a pista. Vamos ver o pouso em segurança. E é isso aí, pessoal. Eu, com certeza, já estourei o tempo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e deixar uma última mensagem, que se vocês têm dúvida agora que sonhos não podem se realizar, então essa dúvida está sanada. Ir para o espaço não é nada trivial, e eu estou conseguindo, e consegui fora da idade, todos os contratempos diziam que era impossível, e eu estou mostrando que é possível. Pessoal, foi uma satisfação estar com vocês. Quem quiser o meu contato, vou deixar aqui. E quem quiser, enfim, o meu livro, também estou à disposição para fazer dedicatória e qualquer coisa assim. Tá? Opa! Deixei aqui o meu spasiba em russo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.